quinto livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 6. Leremos do verso 4 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Vamos orar. Bondoso Deus, aqui estamos reunidos na certeza de que a Santa Palavra, tendo sido inspirada pelo próprio Espírito de Deus, é a Tua voz nos falando. Então rogamos que agora o Senhor nos fale, nos conduza, edificando-nos, dando-nos graça. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos ainda numa pequena série sobre o trabalho de grupos pequenos, ou evangelismo discipulado. Nós interrompemos temporariamente o nosso estudo lá em Filipenses para tratarmos deste assunto. Hoje o título é Amar a Deus, Deuteronômio 6, de 4 a 14. A nossa falta de evangelização e do discipulado, ela tem uma única raiz. É porque não amamos a Deus. A falta de amor a Ele é que nos conduz nessa direção. E de fato nós não amamos como deveríamos. Nós amamos muita coisa. É muito comum, por exemplo, vemos algumas pessoas usando camisetas escritas "Eu amo" ou "I love you", e logo seguido o quê? Eu amo a minha família, isso não é errado. Eu amo McDonald's, eu amo churrasco, eu amo dormir, eu amo muita coisa. E nós de fato declaramos amor a muita coisa. A minha preocupação não está no fato do que declaramos. A minha preocupação está no fato do quanto amamos. E de fato nós temos amado mais do que. Isso me preocupou muito quando, da semana, tendo terminado a reunião de oração, Silvano Filho correu até o carro da família e retornou com um sorriso bem largo na minha direção, parou de frente e falou assim: pastor, veja o que eu comprei. Os olhos dele brilhavam, ele estava extasiado, havia grande alegria, empenho da parte dele. Ele estava feliz em me comunicar uma notícia: acabara de comprar um equipamento para pesca. Mostrou-me a carretilha, as qualidades, perguntou-me do valor, se eu achava que tinha funcionalidade. Mas o perigo não está aí, meus irmãos. Não é isso que me preocupou. O que me preocupou é que não só ele, mas muitos outros daqui
tem visto em mim não uma pessoa que exclusivamente ame ou primeiramente ame a Deus. Não uma, mas muitas vezes eu mesmo tenho amado mais a pescaria do que Deus. Há mais empenho da minha parte. Algumas vezes há mais alegria no meu coração. As pessoas sabem que eu gosto. O problema não está em gostar. Você pode gostar de coisas. O problema é quando as pessoas que cercam você, elas não são contagiadas por isso. O problema é quando você para meditar e você descobre que a sua família, seus amigos, a sua igreja, ela não olha para você e vê em você primeiramente alguém que ama muito a Deus e que deseja com todas as forças do seu ser servir a Deus. O problema está no fato de que quando as pessoas lhe buscam ou olham para você, elas não conseguem em primeiro lugar e unicamente perceber em você que você ama a Deus com tudo que você é e tudo que você faz. Por isso que eu peço perdão. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas faltas, do fato de que verdadeiramente não tenho amado a Deus como deveria. Meus irmãos, a nossa falta da evangelização e do discipulado é por isso. Se você chamar 3 dos seus mais próximos vizinhos, 3 dos seus parentes mais próximos, e perguntar-lhes se primariamente e necessariamente eles têm visto Deus em você, em tudo que você faz, descobriremos, como eu descobri, que não. É aí que temos falhado. Por isso que precisamos amar a Deus. Em primeiro lugar, reconhecê-lo. Em primeiro lugar, buscá-lo. Eu quero ler de novo, agora na Nova Versão Internacional, o texto no qual meditaremos. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, não há outro. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam, o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus. Só a Ele prestem culto, o seu Deus. E jurem somente pelo seu nome, o seu Deus. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. O livro de Deuteronômio, ele é um sermão estendido de Moisés.
Nele, Deus é retratado estando próximo ao seu povo. A relação íntima, bem próximo mesmo, face a face, frente com aqueles que Ele libertou. Eu quero iniciar então com um alerta, que eu quero gerar com essa série de sermões, para nos conduzirmos ao evangelismo, ao discipulado e ao aconselhamento bíblico. Não é ativismo, não é uma nova metodologia, muito menos legalismo. É uma vida transformada, com empenho. A minha pergunta é: o que você ama? O que faz você levantar de manhã cedo? O que faz você trabalhar? O que você gosta? O que faz os seus olhos brilharem? O que está lá dentro de você quando você pensa naquilo ou busca? O que você ama? O que você ama? O que você deseja? Pelo que você tem vivido? O que você busca? Aonde você quer chegar? São perguntas que você precisa responder em sinceridade dentro do seu coração, e só você pode responder isso. Aquilo que você mais ama é o que dirige sua vida. O que você mais ama vai direcionar suas conversas, a forma como você se veste, como você dorme, como você come, aonde você vai, seus relacionamentos. Tudo vai girar em torno daquilo que você ama. Se você ama dinheiro, você vai ter amigos interesseiros. Seus bens vão ter muita valia para você. O que você ama? Olha para a sua vida e você vai ver em torno do que você tem vivido. O que tem conduzido você? Quais são as coisas que têm sido o centro em torno do qual você tem orbitado e tudo aquilo que está ao seu redor? O que você ama, de fato, faz quem você é, te dá identidade, forma o seu caráter, guia suas conversas, os seus gostos. Tudo é conduzido pelo que você ama. E saiba que o que você mais ama, de fato, vai dirigir a sua vida, vai conduzi-la. Martinho Lutero disse: o que quer que procuremos como bom e como refúgio em cada necessidade, é isso o que quer dizer Deus. Ter um Deus não é nada mais do que confiar nele e crer nele do fundo do coração. Aquilo a que você dedicar o seu coração e confiar a sua existência, isso eu digo, é realmente o seu Deus. Vejam que é um problema da sede das nossas vontades, o coração. É aquilo que dá identidade interior para você, faz você ser quem você é. É isso que distingue você das outras pessoas. E Lutero declara que o que estiver conduzindo isso, o que estiver guiando seu coração, o que estiver enchendo ele, vai ser o seu Deus. O que tem enchido o seu coração? Do que ele está cheio? Ora, inocentemente nós podemos falar de sangue, né? Mas nós não estamos falando do órgão, né? Aquele que bombeia sangue pelo nosso corpo, que o filtra e o remanda novamente para todo o corpo. Não é isso. É aquela sede das vontades que dirige você. O que tem conduzido você? Do que ele está cheio é o seu Deus. Você pode responder agora mesmo para você. Seu coração está cheio de Deus? Deus preenche todo o seu coração? É uma pergunta que precisamos responder
E é nessa direção que o texto de Deuteronômio vai nos conduzir esta manhã. Em primeiro lugar, ame a Deus. Nós nos orgulhamos de falar que servimos o verdadeiro e único Deus. Lembram-se de como começa o texto? Ouve, pois, ó Israel, e agora o chamado feito é: o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é o único Senhor. E a gente sai por aí falando assim: eu não sou igual ao budista, eu não sou igual ao espírita, eu não sou igual ao católico, eu não tenho um monte de ídolo, eu não tenho um monte de imagem de escultura, eu não tenho falsos deuses, eu sou presbiteriano. Mas tem um monte de ídolos no coração. Deus não parece ser o único, o singular, exclusivo. Há muitos deuses tomando conta do nosso coração. Nós os servimos de muitas maneiras distintas, algumas vezes perceptíveis, algumas vezes não são, mas os outros têm percebido. Ele começa então nos chamando a isso. O nosso problema é esse: a gente se orgulha disso. Nós servimos a Deus. E será que realmente nosso coração está sob o cuidado dele? Satanás e os demônios todos sabem que só há um único Deus. O que distinguiu você deles? Às vezes nem para ser demônio nós servimos, porque a Escritura declara que os demônios, quando percebem, veem e creem na existência de Deus, eles tremem. Olha, dificilmente eu tenho visto crentes tremerem a presença de Deus. É o ateísmo prático. Teoricamente muito bonito, a gente diz só tem um, mas na prática nós não vivemos como se ele existisse, como havendo de fato um só Deus. Pois não trememos, não há temor no nosso coração. E vocês, espero eu, tendo lido o texto com fé, viram que Moisés diz assim: olha, vocês tem que tomar cuidado, não se esqueçam de Deus, não sigam outros deuses. Os deuses vão querer seduzir vocês. O mundo inteiro, o universo, é uma batalha para conquistar os nossos corações. Lembre-se disso. O seu coração está diariamente em uma batalha. E querem comprá-lo, querem conquistá-lo. E eu pergunto: como é que você tem feito para guardar o seu coração, para proteger o seu coração de fato, nessa fé exclusiva de um único Deus verdadeiro? A pergunta é: você tem amado a Deus? Ele ordena: amarás, pois, o Senhor teu Deus. A ordem é bem clara. Na Nova Versão Internacional é mais distinto ainda: ame o Senhor. Você tem que amar a Deus. É por isso então que nós temos que de fato responder a essa pergunta: você tem amado a Deus? Ele está ordenando, é exigido, é um imperativo. A pergunta então que se segue é: como amar a Deus? Você deve amar a Deus em completude. Olha o que declara o texto, verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Coração, alma e forças simplesmente implicam em todo o seu ser. Tudo o que você faz, tudo o que você é. O que o texto está querendo dizer simplesmente é na integralidade do seu ser. Nosso problema é que nós vivemos aquilo que a Nancy Pierce
ensina no livro dela Verdade Absoluta. Nós dividimos a nossa vida em 2 compartimentos. O compartimento de cima, o espiritual, e o compartimento de baixo, o público, a vida secular. No domingo eu sou crente, na semana eu só sou o Carlos Júnior. Na igreja eu sou pastor, em casa eu só sou o Carlos Júnior. Esse é o nosso grande problema. Os 2 pavimentos. No de cima eu sou espiritual, no de baixo eu sou secular. Domingo eu sou crente. É mais ou menos como um católico apostólico romano, que indo para a igreja xinga, fala todo tipo de palavra absurda, de blasfêmia, peca, cheio de vícios, mas quando chega nas escadarias da catedral, se ajoelha, faz o sinal da cruz e se transforma em uma pessoa santa. Dentro da igreja não pode falar palavrão, mas lá fora, amar a Deus em completude de vida, seu tempo, seus recursos, seus dons, suas faculdades todas, tudo precisa estar voltado para Deus. Uma pergunta que a gente de constante lembra dela, porque é a primeira pergunta do catecismo maior: por que nós fomos criados? Qual é o fim para o qual existimos? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ora, se fomos feitos para isso, tudo o que fazemos deve ser permeado por essa pergunta. Não importa o que você vai fazer, você deve lembrar-se do que Moisés declarou aqui. Ele disse que você deve usar o coração, a alma, a força em completude, todo o ser, tudo que você faz, parte física, emocional, espiritual, intelectual, o amor, quando você ama, quando você odeia alguém, tudo tem que envolver Deus. Não dá para experimentar nenhum aspecto desse relacionamento sem Deus. Aqui é levantado então um aspecto pactual da caminhada com Deus. Ele vem dizer assim: ame a Deus e use todo o seu ser. É isso que Deus exigiu quando Ele entrou em pacto com o seu povo. Quando Ele entrou em aliança, Ele disse assim: eu vou ser o Deus de vocês, vocês serão meu povo. Nós pertencemos a Ele. A ideia do pertencimento, ser propriedade, sacerdócio, povo exclusivo. Nós fomos comprados por preço de sangue. Não há então possibilidade de estarmos quebrados na presença dEle, divididos, de ser um no domingo e outro na semana. Não há possibilidade de algum aspecto, área da minha vida, não importa financeira, relacional, todas precisam ser levadas à presença dEle. E nós temos dito isso de constante: isso aqui não tem nada a ver com a igreja, deixa de fora. Isso aqui eu nem vou levar para a igreja, porque a igreja não tem nada a ver com isso. E nós não nos tornamos seres completos na presença do nosso Deus. Você precisa de um coração em Deus. Várias vezes o texto nos fala disso. Olha o verso 5, ele diz assim: de todo o teu coração. O que ele repete no verso 6? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aquilo que você toma, na verdade escriturística, precisa ser aplicado ao coração. A sede das vontades, dos desejos, aquilo que guia o seu ser. Além disso, você precisa entender que Ele está requerendo o seu coração para Ele. Não é só encher o seu coração com as Escrituras, você tem que dar. O símbolo de Calvino era uma mão segurando um coração. Calvino acreditava nisso, que ele estava oferecendo todo o coração dele para Deus. Todo o seu coração para Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que tomar o seu coração e entregá-lo exclusivamente para Deus. Só Deus pode tomar conta dele. Só Deus pode preenchê-lo. Como Lutero bem nos disse há pouco, aquilo que enche o seu coração vai ser o seu Deus. Se seu coração estiver cheio de Deus, Ele será o seu Deus.
Mas se tiver algum outro Deus concorrente, ele não pode ser o seu Deus. Deve ser tão forte que sua casa será impactada por isso. Vamos ler os versos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quem de fato tem um coração cheio pelo Senhor, vai impactar o lar. A família vai ser impactada. A casa, o texto declara que a casa, quando as pessoas passam, elas vão ver nos portais, no umbral, Deus estará ali. Lembra do que eu falei há pouco? Se você chamar 3 vizinhos, o que eles têm visto no seu coração? Do que o seu coração está cheio? Nós precisamos não só que nossos filhos, nossos familiares, nossos vizinhos, a nossa comunidade recebam Cristo, mas que eles vejam Cristo. O chamado aqui é para um discipulado tão vivo, e de fato, se seu coração estiver cheio, todos os dias, todo o tempo, a cada momento, você viverá aquilo. E aí ele usa algumas expressões muito fortes. Essas expressões ficam mais claras e perceptíveis quando nós vamos lá na Nova Versão Internacional. Ele diz assim: quando estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, então dentro da sua casa, na rua. Ele fala também quando você deita, quando você levanta, quando você finda as suas atitudes, dorme, quando você levanta para agir, quando você está parado e quando você está fazendo. As pessoas conseguem perceber Cristo no seu coração. Ele está cheio, transbordando. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa. As pessoas iam ver em você, nas suas relações exteriores. Escreva-as nos batentes, nas portas de sua casa, nos seus portões. Será que de fato nós temos levado isso às nossas famílias, ao nosso lar? Mas em segundo lugar, não se esqueça de Deus. Você sabia que a gente esquece muito facilmente as coisas, né? Nós esquecemos datas, números, endereços, telefones, nome das pessoas. Mas tem uma coisa que nós esquecemos com maior frequência: nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos de Deus. Lembra daquele primeiro amor que motivava você a ler a Escritura toda com afinco, que motivava você a buscar a igreja diariamente, constantemente, com grande amor? Aquele amor que fazia com que você olhasse para o povo de Deus e dissesse assim: como eu os amo. O tempo vai passando e a gente vai esquecendo de Deus, e a palavra vai perdendo sentido, significado. E ao culto é tão difícil, há atividades tantas, compromissos outros. O povo de Deus vai ficando difícil, são tão complicados. E o que vai acontecendo é que a gente vai se esquecendo dele. Eu li um livro uma vez, eu tentei lembrar-me o nome do autor e qual era o livro, mas não me lembro. Ele disse que chegou no quarto do seu pequeno filhinho que tinha nascido, tinha poucos dias de nascido, e encontrou o irmão mais velho do lado do berço conversando com o irmão. E ele se deteve na porta e ficou ouvindo, ao que ele então escutou o filho falando assim: fulano, como é que está Deus?
você ouviu? Me fala sobre ele. Como é o rosto dele? Como é que ele é? A voz dele? Me fala de Deus. O pai entrou no quarto e falou: o que você está fazendo com seu irmão? Ele assustou e falou assim: nada, pai, eu estou conversando com ele. Conversando sobre o quê? Pai, o Senhor me disse que é Deus que nos forma, é Deus que nos faz. E Deus fez o meu irmãozinho, não fez? O pai dele falou assim: fez. Pai, eu não consigo mais lembrar de Deus, eu não sei mais como é o rosto dele, a voz dele. Então eu estava perguntando para o meu irmão, porque ele esteve lá há pouco tempo, se ele pode me falar como é Deus. Nós nos esquecemos de Deus, da voz dele, da face dele, que outrora no jardim nos buscava, nos procurava e nos falava pessoalmente. E quanto mais distantes dele, mais nos esquecemos dele. Então ele começa dizendo: tenham cuidado, não se esqueçam. É o que declara o verso que nós devemos de fato trazer ao nosso coração e considerá-lo em máxima seriedade. Olha o verso 12: guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A NVI diz: tenham cuidado, não esqueçam. Meus irmãos, eu acho que, de fato, além de não termos amado a Deus como devemos, não amarmos a Deus como devemos, e isso enfraquece nossa evangelização e discipulado, nós também nos esquecemos dele muito facilmente. Moisés exortou repetidamente o povo para não esquecer-se de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Mas depois você pode pegar uma chave bíblica, você vai ver que existe 33 vezes o uso do termo não esquecer Deus em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, verso 10 a 20. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água na pederneira, e no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Deus sabe que nós nos esquecemos dele. A vida fica tão confortável, as coisas ficam tão boas, e a gente se esquece de Deus. O que é que você lembra quando você vivia lá na escravidão, quando você era um ímpio? A angústia da sua alma, as dores, os lamentos. Você vivia insaciável, nada lhe satisfazia. Tudo, mas tudo era motivo de angústia e tristeza.
Havia trevas, um vazio sem fim no seu coração. Você buscava a morte de constante. Mas Deus veio e salvou você. Te libertou. E Ele vem e diz agora assim: não se esqueça de mim. Todos os dias nos esquecemos dele. Nos esquecemos quando levantamos de manhã, quando o sol está a pico, ao entardecer, ao anoitecer, quando comemos, quando nos divertimos, quando nos entristecemos, quando passamos fome, quando choramos, quando sorrimos, quando nos casamos, quando temos filhos, quando os criamos, quando estudamos, quando trabalhamos, e às vezes até quando nos dirigimos à igreja, quando prestamos cultos, nós não nos lembramos de quem Ele é, do que Ele fez por nós e o que Ele pede de nós. Por isso que Ele exorta: tenham cuidado. Porque no capítulo 8 ele diz que a tendência é que você vá se esquecendo, e de repente você não se lembra dele e começa a dizer assim: olha, isso tudo que eu tenho, eu sou eu que fiz. Moisés então diz assim: ai de vocês, porque como ele fez com os povos que estavam nessa terra, ele destruirá vocês. Não se esqueça dele. É uma exortação carinhosa. Lembre-se de Deus. Precisamos nos lembrar dele. Ele precisa permear as nossas memórias. Nossa satisfação muitas vezes nos leva a esquecer Deus, é o que diz o verso 11. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. Meus irmãos, o nosso grande problema é esse. Deus se tornou um meio para a nossa satisfação. Deus não está a seu serviço. A igreja não existe para a sua satisfação. Antes, pelo contrário, vocês foram chamados para serem servos e para viverem no reino dele. Ele é o grande rei e o Senhor. A Ele servimos, a Ele honramos, tudo para Ele, e toda glória é devida a Ele, todo louvor deve ser dado a Ele, todo amor deve ser depositado nele, tudo deve ser dele e para Ele. Nós nos esquecemos disso e nos tornamos o centro do universo, egocêntricos. A egolatria faz parte da nossa relação diária conosco, com nós mesmos, de serviço pessoal, de amor a mim mesmo, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu busco, e nos empenhamos fortemente, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força em nos servir, e nos esquecemos de Deus. Deus fica para depois, Deus fica com o resto, Deus fica com o tempo que sobrar. Isso é claro na nossa comunidade. Antigamente, geralmente, as cidades eram construídas em torno da igreja. Não importa qual fosse a igreja. Mas a igreja estava no centro, ela regia a comunidade. Deus estava no centro. Se você olhar o início da cultura americana, os Estados Unidos teve Deus no centro no seu início. Hoje Deus está fora dos tribunais, das escolas, da cultura estadunidense. E o Brasil vai seguindo a mesma direção. Nós não queremos Deus na nossa vida. Nós queremos nos esquecer dele. Vocês já devem ter ouvido falar de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, filho de pastor. Os avós dele eram pastores. Ele era cercado por pastores. A irmã dele casou com um pastor. Quando na infância ele era chamado de pastorzinho.
Aos 20 anos de idade ele recebeu o título de doutor sem ter feito doutorado em uma grande universidade da sua época. Mas Nietzsche se esqueceu de Deus. E um dia a mãe dele disse assim: se seu pai estivesse vivo, ele teria vergonha de você. E aquilo mexeu mais ainda com Nietzsche. E a irmã dele também um dia chegou e falou assim: olha, você desonra a Deus. E ele então escreveu Assim Vive Zaratustra e disse: Deus está morto, Deus morreu. O homem evoluiu, o homem conseguiu libertar-se, o homem está tão forte que o homem não precisa mais de Deus. E ele então cunhou outra famosa frase: o super-homem. E ele disse: o super-homem está livre de Deus, Deus está morto. E sabe como nós temos vivido em nossos dias? Deus está morto. Nós nos esquecemos dele, somos super-homens. Não há Deus no nosso dia a dia. Deus não permeia as nossas conversações comuns, nossos sonhos, nossas conversas. Nosso coração está esvaziado dele. Nossas forças, vontades, tudo. Não há Deus. Deus não existe. E talvez as nossas reuniões dominicais sejam uma liturgia engessada e esvaziada de Deus, porque nós não amamos, e há muito já dele nos esquecemos, porque ele nos deu tanta coisa boa, tanta fartura. Meus irmãos, há agora nesse momento irmãos nossos em Cristo Jesus que estão sendo mortos ao fio da espada, fuzilados, queimados vivos, que não podem ler a Escritura Sagrada, não têm casa. Alguns estão morrendo literalmente de fome agora nesse exato momento, de sede, perseguidos, vivendo nos desertos, nas matas, sem casa. Os filhos foram mortos, as esposas estrupadas. Eles não têm nada, mas estão firmes na presença do Senhor. Nós temos casa, família, bens e riqueza, a Escritura à nossa mão em todas e quantas versões você quiser. Você tem um ministro do Evangelho para lhe servir, você tem presbíteros, você tem tudo, mas nós estamos tão cheios, tão fartos de tanta coisa que nós nos esquecemos dele. A nossa obesidade mórbida tem nos matado. Isso é triste. É por isso que não evangelizamos. É por isso que não discipulamos. É por isso que não oramos. Porque nós nos esquecemos dele. Deus está morto. A frase de Nietzsche se tornou nosso lema de vida. Por isso que você toma decisões todo dia sem consultá-lo. Afinal de contas, ele morreu. É por isso que você consegue passar um dia inteiro, 24 horas, sem pensar um único minuto nele, porque ele morreu. É por isso que você consegue falar 24 horas, travar diálogos, ter conversas, publicar nas redes sociais, fazer ligações e nem sequer citá-lo um único momento, porque ele morreu. Nós nos esquecemos dele. Satisfação, de fato, muitas vezes nos leva a esquecer Deus. O verso 13, ele declara: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. A falta de temor e serviço a Deus nos leva a esquecê-lo. Quando você deixa de temê-lo, você esquece dele. Quando você deixa de servi-lo, de prestar culto a ele, você se esquece dele. Nós precisamos restaurar o nosso culto verdadeiro. Precisamos
restaurar a nossa visão de quem é Deus, dos seus atributos, para temê-lo verdadeiramente. E por fim, eleger outro Deus. Olha o verso 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. O outro problema é esse: não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Você sabe quais são os principais deuses hoje? Hedonismo, materialismo, consumismo, erotismo, sexo, desprovido casamento, autossatisfação, a comida, o sono, preguiça, dinheiro. É um Deus muito temido nesses dias. Esses deuses estão enchendo os nossos corações. E o nosso Deus é um Deus muito zeloso, Ele não divide o coração com ninguém. Ou você enche o seu coração com Deus, ou nada é feito. Eu me lembro de uma antiga propaganda. Ela começava com algumas pessoas bem apertadas no ambiente vermelho, assim, sem espaço. E aí o cara que estava na cena principal, ele olhava para o lado assim e via uma senhora. Ele falava assim: mãe, ela, ô meu filho, a senhora aqui, ela é bem apertadinha mesmo. Aí ele olhava assim para o lado assim, tinha uma outra pessoa, ele, fulano, era namorada, bem apertadinha. Aí ele viu o cachorro e outros bens, todo mundo assim bem apertadinho. Aí abria a cena, era um coração. E na parte bem grande do coração estava o carro assim girando bem lá no meio, com todo o espaço necessário que ele podia ter. O que a propaganda dizia é: o seu coração tem espaço para aquilo que você gosta, compre o carro tal. E o carro ocupava o maior espaço no coração. A mãe, o cachorro, a namorada, ficavam lá bem apertadinhos. Sabe qual é a tristeza? Deus não está nem no espaço apertadinho do nosso coração. Nós precisamos encher todo o nosso coração com Deus, somente com Ele. Curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, de graça e de grande misericórdia, em arrependimento público que declaramos a Ti, que temos pecado contra o Senhor grandemente. Aqueles que nos cercam não têm visto o nosso coração cheio da glória de Deus. Os nossos pensamentos, as nossas conversações, as nossas atitudes, a nossa vida não está repleta de Deus. O que nós fazemos não está repleto de Deus. Não há completude no nosso ser. Nós estamos rasgados, divididos. Há muitos ídolos que povoam o nosso ser. Nosso coração está preenchido com muita coisa que não Deus. Nós temos nos esquecido de Ti de constante, Senhor. Apesar do Senhor ter nos libertado da escravidão, ter nos conduzido com boa mão até o dia de hoje e ter nos dado muita bênção, isso se nos tornou em armadilha e nos esquecemos de Ti. E agora a Santa Palavra vem e nos exorta a amarmos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força. Centralizar o nosso lar no Senhor. Que a nossa comunidade, ao olhar para nós, veja Deus no centro de tudo. Não permita que nos esqueçamos do Senhor. Grava esta palavra nos nossos corações, nos nossos braços, na nossa testa, nos umbrais das nossas portas, nos nossos portões. Que falemos nela a todo instante, em todo lugar, ensinando-a, vivendo-a.
para termos bom êxito, porque fomos criados para Ti somente. É o que oramos, Pai, é o que rogamos em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.